Primeiro, o que é esse conteúdo caso de sucesso? Esse conteúdo é um tipo de conteúdo que você mostra um aluno ou mais alunos que foram bem-sucedidos com o seu curso, ou com as suas aulas, ou com as suas aulas particulares, aulas online, aulas em turmas, aulas presenciais, aulas, sei lá. Então, alunos que foram bem-sucedidos com você. Então, por exemplo, aqui eu estava falando antes e teve uma pessoa que comentou, quem foi? Foi a Cláudia, né? Cláudia Maranhão? A Cibel também. A Cibel também. Acho que umas 3 pessoas comentaram ali. A Maria... Não, a Maria falou que queria o curso, né? Mas, enfim, teve umas 3 pessoas ali que falaram, ou 2 pessoas que falaram, que são minhas alunas e que estão gostando, que estão tendo resultados, principalmente tendo resultados. Isso é uma prova. Você está provando que você sabe fazer, que os seus alunos... Porque é outro nível, né? Primeiro nível é sabe fazer. Sabe fazer é um nível. Mas saber fazer não significa que você sabe ensinar. Saber fazer e saber ensinar, daí já é outro nível, um segundo nível. Agora, fazer os seus alunos aprenderem é um terceiro nível. Daí, quando o teu possível aluno ele vê você ensinando, você atinge os 2 níveis com ele. Ele percebe, pô, ele sabe fazer o que ensina e sabe ensinar o que ensina. Agora, quando você mostra um caso de sucesso, ele fala ainda, pô, e os alunos conseguem aprender com ele. E mais, um caso de sucesso, ele serve para quebrar o que a gente chama de objeções. Ele serve para quebrar medos dos alunos. Então, vai ter lá um aluno que vai te acompanhar, ele quer aprender a tocar piano. Ele acompanha teu conteúdo pelo Instagram, mas ele se acha muito velho para tocar piano. Pô, já passei da idade, eu tô com os meus 60 anos, não vou mais conseguir aprender a tocar piano. E daí você vai lá, e daí você pode ensinar o quanto você quiser gratuitamente. Ele se convenceu de que ele é muito velho para aprender a tocar piano. E se você for um professor jovem, pior ainda, porque daí você não é um exemplo para ele. Agora, você vai lá e mostra um caso de sucesso de um aluno seu que tem uma idade próxima da dele e que aprendeu, quebrou a ideia dele de que pessoas mais velhas não conseguem aprender. Então, o seu aluno quer passar no vestibular e só porque ele saiu, ele fez o ensino médio, saiu do ensino médio, tem 25 anos e faz 5 anos que ele está no mercado de trabalho, mas ele quer ir para uma federal. Só que ele tem que retomar tudo que ele aprendeu no ensino médio, e ele acha que por isso ele nunca vai conseguir passar numa federal. Daí você vem lá e mostra um caso de sucesso de alguém com 30 anos que passou na federal, fazia 10 anos que já tinha saído 12 anos, 30 anos, fazia 22 anos, isso, 22 anos que saiu, 22 anos não, 12 anos, olha a minha matemática, que horrível. Fazia 12 anos que tinha saído do ensino médio, e foi lá e passou na federal estudando contigo. Entende? Você mostra um caso de sucesso que quebra a objeção dele. Para isso funciona. Para isso funciona muito. E às vezes as pessoas têm objeções no subconsciente delas que geram insegurança. Umas besteiras. Como, por exemplo, eu sou mulher, eu não sirvo para tocar violão. Por quê? Porque eu só vejo pessoas que tocam violão homens. Agora, se você vai lá no seu perfil e mostra que você tem alunas que aprendem a tocar violão, que aprendem a tocar guitarra, que aprendem a tocar bateria, que tem muita concepção de, bateria é para homem, sei lá, ou essa coisa da idade pega muito, mas tem outras coisas também que são frutos, assim,
Os meus dedos são muito duros para tocar violão. Eu sou muito duro para dançar, né? Exato, que a Maeli falou. Para dançar ocorre muito isso, da idade, do gênero. Então, eu sou homem, eu, sei lá, não vou dançar balé. O meu sonho é dançar balé, mas eu me sinto meio tipo, tem algum homem dançando balé, tem uma. Agora, se você vai lá e mostra um caso de sucesso de um homem que dançou, quebra aquela ideia dele de que o homem não pode dançar balé, daí ele vai lá e dança. Vai lá, dança contigo, ainda mais contigo, por quê? Porque tu já teve uma experiência de alguém assim, entende? Então, identifica naquilo que você ensina quais são as inseguranças dos seus possíveis alunos e quebra essas inseguranças com os teus casos de sucesso. Entenderam? Agora, tem algumas dicas para esses casos de sucesso. Primeiro, deve ser uma extrema minoria no seu perfil. Não deve ser a maioria das publicações. Porque um caso de sucesso, ele soa como venda, certo? Ele tem cheiro de venda, ele tem, sabe? Isso gera, sabe quando tu vende demais? Se tem muito caso de sucesso, o efeito é o mesmo. Eu sempre falo para vocês aqui, não venda demais no seu perfil do Instagram. Caso de sucesso soa como venda. Deve ter um título persuasivo, tal como os outros conteúdos. Por quê? Porque muitas vezes os casos de sucesso não são visualizados porque é uma pessoa com violão, uma pessoa falando para a câmera. Entende? Daí, como é que a pessoa vai sentir vontade de olhar uma pessoa falando para a câmera? Então, qual pode ser um título persuasivo? Por exemplo, olha o que acontece depois de X aulas de ABC. Então, olha o que acontece depois de 10 aulas de dança. E daí vamos supor ali um homem e uma mulher abraçados. Daí a pessoa vai sentir curiosidade, ela vai clicar e vai olhar um vídeo dos dois dançando. Vai pensar, depois de 10 aulas de dança eles já dançam assim, vou querer fazer aula de dança também. Olha o que acontece depois de, sei lá, 50 aulas de inglês. E daí, um aluno teu conversando contigo em inglês. Olha que maravilhoso. Daí o cara vai olhar e vai pensar, depois de 50 aulas de inglês eu já vou estar assim. Olha o que acontece depois de 3 meses aprendendo inglês. 1 ano de inglês. Outro exemplo. Ele disse para mim que nunca conseguiria aprender a tocar violão. É um título. E dei um cara com violão, uma menina com violão, uma pessoa mais velha com violão, uma pessoa, daqui a pouco, com uma deficiência física com violão. Uma pessoa, entende? Não precisa ser também alguém com alguma dificuldade, não precisa ser alguém com algum... não precisa ser alguém fora do padrão, fora da curva. Né? Não precisa, não é obrigatório. Mas isso ajuda, né? Esses casos ajudam bastante. Então, ele disse para mim que não conseguiria. Isso é uma maneira, porque gera curiosidade. Ele disse que não conseguiria, vamos ver se ele conseguiu. Ela só tinha 3 meses para passar na federal. Foi outra ideia que eu pensei aqui. Ela só tinha 3 meses para passar na federal. E daí um vídeo de uma pessoa toda pintada, assim, de bicho, ou um vídeo de uma pessoa falando. Tem um vídeo de uma pessoa, de um aluno seu, falando, olha, eu estava com dificuldade em matemática, eu queria passar muito na federal, tinha só 3 meses para o dia da prova, e daí eu achei o professor Fernando, e daí ele começou a me dar aula, e eu consegui passar. Entende? Então, o título tem que ser persuasivo. Faz igual a qualquer outro vídeo. Faz igual a qualquer outro vídeo de conteúdo. Só que faz com um título que chame a atenção, que já leve para esse lado do caso de sucesso. E esse caso de sucesso deve ter um contexto, tem que contar uma história. O ideal é que não seja uma pessoa falando para a câmera dizendo, ter aula com o professor Fernando é muito legal,
Não, tem que ter um contexto. Então, quando você for gravar um aluno seu falando um depoimento, faz umas perguntas para ele. Então, você pega a câmera, você vai lá gravar ele, pergunta para ele: ah, então, como você me conheceu? O que você achava antes de dançar antes de ter aula de dança comigo? Você achava que ia conseguir passar no vestibular? Por que fazer essas perguntas? Porque, bem provavelmente, essa pessoa tem as mesmas inseguranças, tem a mesma história, ou uma história parecida, ou algum elemento na história dela que vai fazer com que o seu possível futuro aluno se identifique com a história do seu aluno, com o seu aluno que teve sucesso. Então, se você pede a história desse aluno que teve sucesso, e não só ele te elogiando, vai ter essa identificação e quando vir um elogio, ele vai se ver, ele vai se projetar no seu aluno e vai pensar: poxa, quero ter aula com esse professor. O seu aluno vai dizer assim, ó, antes de ter aula contigo, eu achava que não ia conseguir passar na federal, estava desesperado, estava com muito medo. Antes de ter aula contigo, eu achava que eu nunca ia conseguir dançar. Eu olhava todo mundo dançando nos bailes, achava lindo. O Zouk, eu gostava muito do Zouk, mas eu achava que eu não conseguia dançar. Antes de ter aula contigo, eu achava que eu nunca ia conseguir falar espanhol. Eu sempre quis viajar para a Argentina, era meu sonho viajar para a Argentina, mas eu nunca achei que ia conseguir viajar sem a ajuda de alguém. E hoje eu consegui viajar. Semana passada eu voltei de viagem, foi maravilhoso. Então, ele contar a história. Eu sou a Ana Maria, tenho 24 anos. Eu comecei a fazer aula de inglês ano passado. O meu sonho era viajar. Entendeu? Então, contar direitinho, mastigadinho, tá? Uma história, tem que ter uma história. Por trás de cada aluno seu tem uma história para ser contada. E é essa história para ser contada que é o seu caso de sucesso, que você deve gravar e deve publicar, ou publicar em texto, enfim. Beleza? Acho que é isso, acho que eu falei sobre caso de sucesso. Entenderam a lógica do caso de sucesso? Eu vejo que muitos professores erram nesse caso de sucesso, desses depoimentos.